Meus queridos, dando continuidade ao vídeo anterior, eu gostaria de conversar com vocês nesta feita a respeito de outras importantes observações que devemos ter e cuidados, zelos que devemos ter quando formos promover, protagonizar a nossa reforma, a nossa reestruturação administrativa. Te convido mais uma vez a participar de uma conversa comigo. Meus caros, no vídeo anterior a gente abordou importantes modificações e alterações trazidas pela medida provisória 871 de 2019, que foi convertida na Lei Federal número 13.846 de 18 de junho de 2019. Essa medida provisória que alterou a Lei Federal número 9.717 de 1998 e acrescentou e inseriu no corpo, no bojo da Lei 9717, importantes alterações relacionadas a requisitos mínimos a serem observados quer por conselheiros ou gestores dirigentes da unidade gestora do regime próprio de previdência social. Eu gostaria de aproveitar esse gancho, inclusive essa expressão que eu utilizei, unidade gestora do regime próprio de previdência social, para fazer uma digressão, uma distinção, uma diferenciação entre o regime próprio de previdência social em si e a sua unidade gestora. Muitos confundem a unidade gestora do regime próprio com o regime próprio de previdência social em si. O regime próprio de previdência social em si, ele serve e funciona como um regime, um fundo, um sistema previdenciário que existe por si só. E deve ser estudado, inclusive, à luz do direito financeiro de uma lei federal lá de 1964. A unidade gestora do regime próprio, ela é uma pessoa jurídica criada com a finalidade de gerir, de fazer a execução, a administração do regime próprio de previdência social. A maioria dos regimes próprios possui como pessoa jurídica criada para fazer a sua gestão e a sua administração uma autarquia. A autarquia, à luz do direito administrativo, é a pessoa jurídica mais adequada para fazer a gestão e a administração, a execução do regime próprio de previdência social. Mas não deve ser confundidos esses institutos. Vou trazer para ilustrar e a título de exemplo para vocês, para aclarar esse nosso debate, essa nossa conversa e para darmos prosseguimento aos importantes cuidados que devemos ter quando de uma reestruturação administrativa, o regime geral de previdência social. O regime geral de previdência social é um regime, é um sistema previdenciário previsto no artigo 201 da Constituição Federal e que possui como pessoa jurídica incumbida pela sua gestão, pela sua administração, o INSS. INSS, cuja sigla significa Instituto Nacional do Seguro Social, é uma pessoa jurídica de direito público interno. Ela é uma autarquia, foi constituída sob a forma de autarquia com a finalidade precípua de fazer a gestão e a administração do regime geral de previdência social. Assim são os regimes próprios de previdência social. Eles possuem, em sua maior parte, uma pessoa jurídica, uma autarquia criada, instituída por lei em sentido estrito, que tem por finalidade, por objetivo, como propósito final, fazer a execução, a gestão, a administração do RPPS. Pois bem, quando formos fazer a reestruturação administrativa da autarquia, da unidade gestora do regime próprio, quais são os itens que eu devo observar? É claro, vou falar de conselho, vou falar da composição, do funcionamento do conselho, da diretoria executiva, do cargo de diretor-presidente, dos seus requisitos mínimos, os requisitos mínimos aplicados aos conselheiros, aos dirigentes. Vou falar de eleição do conselho, vou falar do funcionamento, do comitê de investimentos, dos cargos, quadro de pessoal dos servidores da autarquia previdenciária. Ok, e além daqueles requisitos mínimos que falamos no vídeo anterior, o que é que eu devo também observar? Quero destacar 4 pontos importantes que estão no manual do Progestão. O primeiro deles diz respeito à composição do conselho, ao conselho paritário. Segundo o manual do Progestão, conselho paritário entende-se por conselho paritário aquele que possui a mesma quantidade de membros eleitos pelos servidores e indicados pelo chefe do Poder Executivo. Isso está nos itens 3.2.13 e 14 do manual do Progestão.
Segundo, o Manual de Projeção prevê que a presidência do Conselho Deliberativo deve ser exercida por um dos membros indicados pelo prefeito, enquanto a presidência do Conselho Fiscal deve ser exercida por um dos membros eleitos pelos servidores. Em terceiro lugar, o Manual de Projeção traz recomendações aqui obrigatórias para quem tem a finalidade, o objetivo, o propósito de obter a certificação institucional de atribuições e competências para o conselheiro deliberativo e para o conselheiro fiscal, ou para os conselhos deliberativo e fiscal. São, no mínimo, 4 atribuições previstas no Manual de Projeção destinadas ao Conselho Deliberativo e pelo menos 7 atribuições específicas destinadas ao Conselho Fiscal. Em quarto lugar, e aqui a última observação em relação ao Manual de Projeção, ele prevê, agora não mais de forma obrigatória, como acontecia até o ano pretérito. Na nova versão disponibilizada do Manual de Projeção, isso agora se tornou uma faculdade, uma opção para o regime próprio, de que o Conselho se renove de forma intercalada, de forma parcial e não mais total. A ideia é de que parte do Conselho saia, por exemplo, neste ano, ao final deste ano, ao cabo deste exercício, e outra parte, metade dele, depende da composição do Conselho, se retire ao final do próximo ano, do ano subsequente, do ano seguinte. Isso por quê? Para que os novatos, para que os ingressos ali no Conselho Deliberativo ou Fiscal, eles troquem as suas vivências, experiências com aqueles que já estavam fazendo parte do Conselho, e eu não renove totalmente o Conselho, sendo que todas as pessoas ali que entraram desconheçam o funcionamento e organização do regime próprio e do próprio Conselho Deliberativo Fiscal. Isso antes era obrigatório e agora veio como forma facultativa a partir da última versão do Manual de Projeção divulgado pela Secretaria de Previdência. Importantes observações em relação ao quadro de pessoal. Muito cuidado devemos ter quando falamos de cargos em comissão. Primeiro, o cargo de comissão é citado lá na Constituição Federal no artigo 37, inciso 2 e no inciso 5. O inciso 2 vai dizer que o cargo de comissão ele é de livre exoneração e nomeação, de livre nomeação e exoneração. O cargo em comissão, segundo o inciso 5 do artigo 37 da Constituição da República, ele deve se destinar, e aqui importante observação, o cargo de comissão se destina para as funções de direção, chefia e assessoramento. O que vai definir se o cargo é de fato de chefia, direção ou assessoramento não é o seu nome, mas são as atribuições deste cargo. Inclusive, o STF, Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade ADIM, número 3.706, ele entendeu, julgou, declarou inconstitucional lei que criava cargo de comissão com funções que não se destinavam a chefia, direção e assessoramento, e julgou inconstitucional, declarou inconstitucional este ato normativo, esta lei em sentido estrito, porque as suas atribuições eram não técnicas. Então, cuidado, criar cargo em comissão fora destas finalidades previstas no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal é inconstitucional. Segundo alerta que eu faço, quantidade de cargos em comissões. Há apontamentos do Tribunal de Contas da União, dos estados, inclusive do estado de São Paulo, há apontamentos dos tribunais de justiça em relação à quantidade de cargos em comissão, e temos visto ultimamente uma forte onda do Ministério Público, principalmente aqui do estado de São Paulo, contra avultoso número, excessivo número de cargos de provimento em comissão nos regimes próprios de Previdência Social. Há um município, inclusive de grande porte, que teve julgada inconstitucional a sua lei pelo Tribunal de Justiça aqui do estado de São Paulo, e que ao final ele tem ou teve apenas um cargo em comissão no regime próprio declarado constitucional. Então, alerta, muito cuidado, não saia criando cargos em comissões a seu bel prazer. A pergunta que se deve fazer é necessário? A criação, a instituição deste cargo em comissão é de fato necessário para a consecução do serviço, para a execução do serviço público, para o atingimento das finalidades do regime próprio de previdência social? Então, cuidado, tenha esse zelo e se auto-indague, se auto-pergunte. É de fato necessário? Feita essa pergunta, teremos esse pressuposto de partida para
colocarmos a quantidade correta e adequada de cargos em comissão na nossa lei. Então, cuidado com esses diversos apontamentos que temos vistos do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Por fim, não podemos vincular a remuneração ou alguma vantagem de servidores públicos, seja ao salário mínimo, seja ao subsídio. Por que não ao salário mínimo? Porque a Constituição Federal, em seu artigo 7º, veda a vinculação de qualquer espécie remuneratória ao salário mínimo nacional. Isso também foi positivado no enunciado da súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal. Artigo 7º da Constituição Federal veda, assim como também a súmula vinculante número 4 do STF. E por que não ao subsídio? Porque o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal veda também a vinculação de qualquer espécie remuneratória aos subsídios daqueles que o percebem como espécie de remuneração. Portanto, são cuidados, zelos importantes que devemos ter quando formos fazer a nossa reestruturação, a nossa reforma administrativa. Trouxe para vocês aqui alguns itens relacionados ao Manual do Progestão, aos cuidados que devemos ter quando também formos tratar de cargos, principalmente aqui os cargos de provimento em comissão. Eu te agradeço por ter participado comigo mais de uma vez deste ABC da Previdência e eu te convido para continuar conectados conosco e a participar do nosso próximo vídeo. Até logo, até breve.